Leitura do livro Lições da Vida de José, uma jornada do sonho ao destino. Capítulo 7, título: Siga em frente e não desista. Texto base, Gênesis 41, verso 1. Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. O copeiro recebeu um bom relatório de José. Foi restaurada sua posição, servindo a Faraó, e, no entanto, não se lembrou dele. José tinha até lhe pedido: lembre-se de mim quando estiver diante de Faraó, e diga a ele que fui colocado aqui injustamente. Mas o copeiro se esqueceu totalmente por 2 anos inteiros. Não que ele tivesse medo de falar, ele apenas havia se esquecido de José. Mas vou lhe dizer uma coisa: José não mostra que as coisas só acabam quando chega a hora. A história dele não havia terminado e ele permaneceu fiel em vez de ficar amargurado. O Espírito Santo usou essas verdades sobre José para me encorajar, e louvo a Deus porque não desisti do que ele me chamou para fazer. Durante os 10 primeiros anos do meu ministério, havia pouca evidência de que a bênção de Deus estava sobre ele. Em meu coração, sentia que era ungido e abençoado por Deus, mas no natural, isso estava exercendo muito pouco impacto. No começo do meu ministério, fui a uma conferência na Catedral Calvary, no Texas, onde Bob Nichols era pastor. Gosto muito do pastor Bob. Ele é um grande amigo meu hoje, mas naquela época eu só o havia encontrado uma vez e não foi uma experiência positiva. Esse foi o único contato que tive com o pastor Bob antes de ir à sua igreja para aquela conferência. Achava que se ele ouvisse o meu nome outra vez, ele provavelmente se viraria e correria na direção oposta. Todos os ministros de grande influência na época estavam lá, e eles estavam profetizando uns para os outros, recebendo todo tipo de palavras tremendas do Senhor. Lembro-me de estar sentado naquele imenso auditório cheio de pessoas, bem no meio da fileira, cerca de 10 assentos depois do corredor. Sentia-me pequeno e insignificante. Durante o louvor, eles disseram: levante-se e vá cumprimentar alguém. Mas durante todo aquele tempo eu estava pensando: Deus, eu preciso de ajuda, preciso que alguém me encoraje. Naquele momento, o pastor Bob, de alguma forma, me viu em uma multidão de 2.000 pessoas. Ele desceu da plataforma e correu até onde eu estava no meio da fileira. O pastor Bob se desculpou, abriu caminho em meio a todas aquelas pessoas e começou a me abraçar. Não foi apenas um daqueles pequenos abraços carismáticos. Ele colocou os braços ao meu redor e não me soltava. Então começou a dizer: irmão, eu amo você e Deus ama você. Não desista, fique firme. Ele apenas continuou me abraçando e ministrando sobre a minha vida. Depois ele voltou para a frente do auditório. Aquilo me encorajou. Algo que me abençoa é pensar que aquele homem tão conhecido que estava dirigindo aquela grande conferência havia me escolhido. Ele não tinha de fazer isso. Interpretei aquilo como uma expressão do amor de Deus, e isso realmente ministrou ao meu coração. Ele viu alguma coisa em mim que só Deus podia ver. Eu tinha uma visão de tocar o mundo inteiro com o Evangelho, mas ali estava me sentindo pequeno e insignificante. O que o pastor Bob fez acendeu um fogo em mim e pude me manter firme naquela visão. Muitos anos depois, por meio do nosso ministério pela televisão e do seminário Charis, estávamos levando o Evangelho mais longe e mais fundo do que nunca. Temos escolas em todo o mundo e bilhões de pessoas podem assistir ao nosso programa a qualquer hora. Na verdade, o pastor Bob tem servido fielmente na minha junta de diretores e tem ocupado um assento na primeira fila para ver o que Deus está fazendo por meio desse ministério. Isso é tremendo. Uma das razões pelas quais resisti por todos esses anos foi o exemplo de José. Eu vi que José tinha uma visão. Ele aguentou firme e não desistiu. O exemplo dele me manteve seguindo em frente e agradeço ao Senhor por não ter desistido da visão que Deus tinha para mim.
interpretando os sonhos de Deus. Passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiram 7 vacas formosas à vista e gordas e pastavam no carriçal. Após elas subirem do rio, outras 7 vacas feias, avistas e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias, avistas e magras, comiam as 7 formosas, avistas e gordas. Então acordou Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. E após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó. Fora isto um sonho. Gênesis 41, do verso 1 ao 7. Faraó sabia no seu espírito que havia um significado nesses sonhos, mas a mente dele não conseguia entendê-los. Isso ilustra como podemos saber coisas pelo nosso espírito que não fazem sentido para a nossa mente. Faraó sabia que aqueles sonhos eram sobrenaturais e que alguma coisa lhe estava sendo dita. Assim como no caso dos sonhos do copeiro e do padeiro, em Gênesis 40, Deus usou coisas naturais para dar uma revelação sobrenatural. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios e lhe contou os sonhos, mas ninguém havia que lhe interpretasse. Gênesis 41, verso 8. Faraó estava em busca de uma interpretação para os seus sonhos. Ele sabia que aqueles sonhos eram importantes, mas não sabia como interpretá-los. Assim, ele chamou todos os sábios e mágicos, mas ninguém em sua corte podia interpretá-lo. Do mesmo modo que o Senhor pode fazer com que os olhos cegos vejam, ele também pode tornar cegos os corações e os olhos que veem. Os sábios de Faraó, que seguiam falsos deuses, não puderam interpretar o sonho que fora dado a ele pelo único Deus vivo e verdadeiro. José, como vimos, foi ungido para interpretar sonhos e tinha confiança em Deus. Apesar de tudo no natural indicar o contrário, ele havia recebido 2 sonhos de Deus que mostravam que sua família se inclinaria diante dele um dia. Gênesis 37, do verso 1 ao 5. E ele interpretou corretamente os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó. Gênesis, capítulo 40, do verso 5 ao 22. Foi sobrenatural a forma como Deus fez com que as coisas cooperassem para que somente José estivesse na posição de interpretar os sonhos de Faraó. Tudo isso foi planejado pelo Senhor. Supere as opiniões das pessoas. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob a prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos e ele nulos interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. Gênesis 41, do verso 9 ao 13. Esse é o homem que havia estado na prisão e cujo sonho José interpretou. Depois que isso aconteceu, ele finalmente se lembrou de José 2 anos depois. Faraó estava em busca de uma interpretação para os seus sonhos e o copeiro lhe disse que havia alguém que podia fazer isso. Mas ele era um hebreu. Há alguns versículos que mostram como os egípcios odiavam os hebreus. Gênesis 43, 32 e 46, do verso 33 ao 34, Êxodo 1, 12 e capítulo 8, versos 25 e 26 e Salmos 105, verso 23 ao 25. Mais tarde, quando José levou seu pai e seus irmãos para o Egito, eles se instalaram na terra de Gozém,
porque os hebreus eram pastores. Gênesis 46, do verso 28 ao 34. Eles eram considerados inferiores. Havia um preconceito contra eles, por isso não podia habitar com os egípcios. Então, Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Gênesis 41, verso 14. Faraó mandou chamar alguém que estava em uma masmorra e era desprezado pelo seu povo. Uma pessoa que era um prisioneiro e um hebreu. A maioria das pessoas na prisão está ali porque fez algo errado. Além disso, os egípcios tinham preconceito contra os hebreus. E, no entanto, ali está Faraó, que não tinha mais para onde se voltar, disposto a chamar uma pessoa que era desdenhada e vítima de preconceito por parte dos egípcios e que estava em uma prisão. Acho impressionante que o homem mais importante da nação, mais forte da face da terra, se submeteu e pediu a ajuda de uma pessoa na posição de José. Creio que isso teve de ter a influência de Deus, porque esse tipo de coisa não aconteceria normalmente. Não importa o que as outras pessoas dizem a seu respeito, não importa o que as circunstâncias dizem a seu respeito, é o que você pensa em seu coração que importa. José tinha uma visão para a sua vida, que é a razão pela qual ele não desanimou quando foi vendido como escravo. Gênesis capítulo 37, do verso 26 ao 28. Nem se defendeu quando foi acusado falsamente pela mulher de Potifar e lançado na prisão. Gênesis 39, do verso 7 ao 20. Ele apenas continuou servindo com excelência porque sabia que a escravidão e a prisão não era o fim da sua história. Ele confiava em Deus. Honre a autoridade. Pode parecer algo pequeno o fato de José ter se barbeado e trocado de roupa, mas creio que isso revela a excelência que havia em José. Os egípcios se barbeavam de modo que José se fez igual a eles antes de entrar para se encontrar com Faraó. Em outras palavras, ele se vestiu para o sucesso. Agora, não acredito que você precise usar ternos de 3 peças e gravata o tempo todo, mas, ao mesmo tempo, creio que a nossa sociedade se tornou desleixada demais. Certa vez, um homem entrou no nosso escritório enquanto eu estava andando por ali, cumprimentando minha equipe. Ele estava usando uma camiseta velha que já havia perdido a forma e a sandália de dedo. Ele não havia penteado os cabelos e cheirava mal. Parecia que ele havia saído direto das ruas. Enquanto ele passava, disse olá e observei enquanto ele entrava no escritório do responsável pela tecnologia de informação. Mais tarde, naquele dia, perguntei ao membro da minha equipe o que aquele homem queria e soube que ele estava se candidatando a um emprego. Eu disse, não o contrate. Ele tentou me falar sobre as qualificações daquele homem, mas eu disse, não me importa quais sejam as qualificações dele. Não quero alguém assim trabalhando aqui. Se é assim que ele se apresenta quando está procurando trabalho, como vai ser quando nós o contratarmos? Algumas pessoas que estão lendo isso podem pensar, isso é preconceito. Você está julgando uma pessoa com base na aparência dela. Bem, até certo ponto, sim. A aparência de uma pessoa é um reflexo de quem ela é. Não é um reflexo perfeito, mas diz algo sobre a atitude da pessoa. Anos atrás, meu filho mais moço furou o nariz, as orelhas, a sobrancelha e o lábio. E eu não gostei disso. Não o critiquei, nem o rejeitei, mas disse, as pessoas vão julgar você por causa da sua aparência. Ele não concordou com o que eu tinha a dizer, mas quando foi procurar o emprego, tirou todos aqueles pinces e mudou algumas coisas. As pessoas não vão contratar você, pelo menos não para um bom emprego, com essa aparência. Veja, com aquela aparência, ele poderia ter conseguido o emprego como uma almofada para alfinetes, mas se quisesse ter algo mais que isso, teria de se ajustar e atender às expectativas da sociedade.
Estou lhe dizendo essas coisas porque José respeitou o ofício de Faraó e queria atender às expectativas dele. Esse era um reflexo de José. Ele era uma pessoa de excelência. Em Daniel, capítulo 6, verso 3, Dario pensou em promover Daniel sobre todo o reino porque ele possuía um espírito excelente. A excelência é algo que as pessoas notam. Você pode se dar mal por ser um perfeccionista e por adotar uma atitude crítica com relação aos outros, se as coisas não forem exatamente como você diz. Não é disso que estou falando, mas sobre se apresentar da melhor maneira possível. Alguns de nós têm a melhor aparência do que outros. Nunca fui acusado de ser o cara mais bem apresentado da área, mas pelo menos penteio o cabelo, escovo os dentes e faço o melhor que posso com o que tenho. Algumas pessoas não se importam com a maneira como se vestem ou com a sua aparência. A aparência de uma pessoa diz muito sobre ela. José, quando soube que iria se apresentar diante do homem mais poderoso da terra na época, se vestiu de acordo. Isso é algo pequeno, mas sua aparência projeta uma imagem, não apenas na sua maneira de se vestir, mas também na sua atitude. Provérbios 31, verso 21, aliás, 25 ao 26, fala sobre a mulher virtuosa que se adorna com sabedoria. Há mulheres que não ousariam sair de casa sem arrumar o cabelo, sem maquiagem ou sem todas as suas joias. Mas elas saem de casa com uma atitude negativa e isso é muito pior do que vestir as roupas erradas. Portanto, não se trata das roupas que você veste, mas da maneira como você se projeta. Certa vez eu estava assistindo a um filme e ele tinha algumas cenas em que as pessoas estavam tristes e elas tinham uma aparência feia. Mas depois elas começaram a rir e a sorrir, e isso mudou tudo. Eu lhes digo, um sorriso fica bem em qualquer pessoa. Quando você está ministrando às outras pessoas, você deve sorrir de vez em quando. Você deve se esforçar para fazer algo para mudar as coisas e edificar as pessoas. Uma pequena coisa que pode exercer um grande impacto é a maneira como você se apresenta. J.C. Penney fundou a cadeia de lojas de departamentos que leva o seu nome. Dizem que quando ele ia contratar alguém para uma posição administrativa, levava a pessoa para comer fora e a observava. Se a pessoa colocasse sal na comida antes de prová-la, ele não a contratava. Isso mostrava que a pessoa era uma criatura de hábitos. Ele não provou a comida primeiro para ver se ela estava salgada e temperada adequadamente. Ela apenas fazia as coisas por hábito. J.C. Penney queria que as pessoas pensassem e reagissem às situações em vez de apenas fazer as coisas por fazer. Algumas pessoas podem não achar isso justo, mas ele construiu uma das maiores cadeias de lojas a varejo da história. Isso porque havia pequenas coisas às quais ele prestava atenção. Se você quer realmente prosperar, não pode simplesmente esperar que algo grande aconteça e então fazer o que é certo. Você precisa começar a fazer o que é certo quando as coisas ainda são pequenas. Você precisa começar a ser fiel no que é pequeno antes que as coisas maiores lhe sejam entregues. Creio que isso é importante. José não foi ao palácio de Faraó com as suas roupas de presidiário. Ele vestiu roupas decentes e se barbeou antes de se apresentar diante de Faraó. Isso diz alguma coisa. Ele se apresentou com excelência porque se agarrava àquela visão de Deus, de que ele não seria um escravo e um prisioneiro para sempre. Isso serve para mostrar que se você crê em Deus, você vencerá se tão somente não desistir. Capítulo 8. Torne-se apto a ser usado. Eu lhes disse, tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José, não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Gênesis capítulo 41, do verso 15 ao 16. Uma das razões pelas quais Deus usou José e o promoveu foi porque ele não tomava o crédito para si.
ele dava a glória a Deus. Ele não apontava Faraó para si mesmo, ele apontava Faraó para Deus. Isaías 42, verso 8 diz: a minha glória não darei a outrem. Os versículos anteriores falam sobre Jesus, o Messias, e Deus Pai disse: eu não darei a minha glória a ninguém a não ser Jesus. No instante em que você tentar receber o crédito e a glória pelo que Deus está fazendo por meio de você, isso interromperá o fluxo do poder e da unção de Deus. Essa é uma razão pela qual eu creio que levou 13 anos desde o momento em que Deus deu a José aqueles sonhos até ele comparecer diante de Faraó. As pessoas não chegam imediatamente a um lugar onde elas promovem Deus acima de si mesmas. Você não chega a um lugar de humildade e submissão assim da noite para o dia. Isso é contra a natureza humana. No começo do meu ministério, eu costumava passar horas orando. Ó Deus, por favor, usa-me. Mas um dia o Senhor falou comigo e disse: a razão pela qual eu não uso você é porque você não está apto para ser usado. Pare de orar. Deus, usa-me. E ore, Deus, torna-me apto para ser usado. Então, foi o que eu comecei a fazer. Isso levou anos, mas Deus me abençoou e abriu as portas. Temos o potencial de alcançar 5 bilhões de pessoas por dia pela televisão. Estamos alcançando pessoas em todo o mundo, mas levou algum tempo para chegar a esse lugar. Se há 30, 40 ou 50 anos atrás Deus tivesse me dado a responsabilidade e as oportunidades que tenho agora, eu teria entregado tudo. Quando cheguei ao Vietnã, enquanto estava servindo no exército, eu estava estudando a Bíblia e li sobre a parábola da semente de mostarda. Disse mais: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Marcos 4, verso 30 ao 32. Vi nessa parábola que o Senhor estava falando sobre crescimento, comparando o reino de Deus a uma enorme árvore que se espalha até que os pássaros venham e pousam nela. Jesus estava dizendo que Deus planta uma semente no seu coração e ela cresce. Quando ela começa a produzir, você se torna apto a ser usado e começar a ministrar a outras pessoas e a vida delas é transformada. Quando eu estava lendo isso, orei: Deus, é isso que eu quero. Quero que o Senhor toque a minha vida e me use para que eu possa tocar pessoas em todo o mundo. Eu não fazia ideia de que estaria tocando milhões de pessoas em todo o mundo pela televisão e pela Bíblia School, pela escola bíblica, né? Mas eu tenho esse desejo. Portanto, eu estava apenas orando. Deus, quero ser essa enorme árvore que se estende para tocar e abençoar pessoas. E o Senhor falou comigo e disse: se eu fosse responder a sua oração hoje e lhe desse esse ministério mundial que você deseja, o primeiro passo que pousasse em um dos seus galhos faria com que tudo desmoronasse, porque sua raiz tem cerca de 1 centímetro de profundidade. Eu queria ser usado, mas ainda não estava apto. Eu tinha de ser fiel nas pequenas coisas que me haviam sido designadas. Tinha de estar arraigado na palavra de Deus e continuar crescendo. Leva tempo para amadurecer e chegar a um lugar onde você dá a glória a Deus. Mas essa é realmente uma revelação onde José diz: não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Gênesis 46, 41, verso 16. José havia aprendido a humildade e a submissão. Ele havia aprendido a dar o crédito a Deus. Ele havia aprendido que se havia algo de bom nele, era por causa de Deus. Vou lhe dizer que a razão pela qual algumas pessoas não têm sido promovidas do poço ao palácio é porque Deus não pode confiar nelas para isso.
O sucesso é uma tentação maior que a dificuldade. Ora, para muitas pessoas isso não vai parecer verdadeiro, mas é. Se você tem algum compromisso com o Senhor, quando está em uma situação desesperadora, o que mais você pode fazer a não confiar em Deus? Uma coisa é dizer que José continuou a confiar em Deus quando foi vendido como escravo, mas que outras opções ele tinha? Quando ele passou de um garoto rico, o filho favorito de seu pai, para um escravo em terra estranha, que outra esperança ele tinha? Quando José foi lançado na prisão e parecia que não havia saída a não ser em um caixão, o que mais ele podia fazer? José tinha de se apegar a Deus. Mas quando você é promovido a um lugar de autoridade, há uma maior tentação de pensar: não tenho de confiar em Deus agora, que tudo na minha vida está indo bem. No entanto, mais pessoas foram destruídas pela prosperidade do que pela dificuldade. Sei que existem pessoas que discordariam disso e você tem o direito a ter sua opinião, mas não vou concordar com você ou ambos estaríamos errados. Estou lhe dizendo, isso é verdade. Você precisa se humilhar para estar apto a ser usado. Prepare-se para o momento. Então contou Faraó a José: no meu sonho estava eu de pé na margem do rio do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas e formosas à vista e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias, à vistas e magras. Nunca vi outras assim disforme em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas, e depois de as terem engolido, não dava aparência de as terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei-os aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Gênesis 41, verso 17 ao 24. Quando o faraó contou seu sonho a José, ele acrescentou um pouco e disse que nunca havia visto gado tão disforme quanto aquele. Ele não disse isso quando contou o seu sonho pela primeira vez a toda a sua equipe. Mas quando o faraó falou com José, ele desenvolveu o sonho e disse que aquele gado era o pior que ele já havia visto. O mundo gosta de exagerar e apresentar cenários terríveis, porque as má notícias chamam a atenção das pessoas. Estava claro que aquele assunto havia perturbado muito o faraó e que ele queria uma resposta imediata. Ele estava pressionando José. Uma das razões pelas quais as pessoas se dobram quando estão sob pressão é porque elas esperam até chegar a uma situação realmente grande para crer em Deus. Se elas não aprenderam a confiar em Deus nas pequenas coisas, não conseguirão confiar nele nas coisas grandes. Quando Davi enfrentou Golias, todos zombaram dele por causa da sua convicção de que poderia vencer. Golias era um gigante, o campeão dos filisteus. 1 Samuel, capítulo 17, verso 4. E Davi era apenas um menino. Mas Davi disse algo muito importante. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afronta os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. 1 Samuel, capítulo 17, verso 34 ao 37.
Davi revelou que aquela não era a primeira vez que ele havia dependido de Deus para ter vitória sobre algo maior que ele próprio. Antes de enfrentar Golias, ele havia matado um leão e um urso com as próprias mãos. Ele sabia que podia derrotar Golias com a ajuda de Deus. José teve uma visão de Deus e o Senhor lhe concedeu favor ao longo de todos aqueles anos no cativeiro e na prisão. Embora parecesse que cada passo que ele dava o levava para baixo, José ainda confiava em Deus. Embora não pareça que José tenha tido qualquer tempo de espera entre o pedido de Faraó e sua resposta, ele não teve de pensar na resposta. Assim como Davi, José havia se preparado para aquele momento por anos. Ele estava focado em Deus e a unção estava presente. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Gênesis 41, verso 25. A consistência é a chave. Todos nós gostaríamos de ter a resposta e de saber exatamente o que fazer em uma situação de crise. Mas o fato triste é que a maioria das pessoas não busca o Senhor até estar em uma situação de crise. José havia sido fiel ao seu Senhor por 13 anos e por isso seu coração estava preparado. Tudo que aconteceu até aquele ponto foi um crescendo. Aquele era o clímax para o qual sua vida se dirigiu, de modo que ele estava pronto. Você estará pronto quando Deus abrir uma oportunidade para você? Quando as pessoas estão em uma crise, elas levam a sério. Elas passam tempo jejuando e crendo em Deus para fazer alguma coisa. Mas, na verdade, essa não é a forma certa de agir. Isso é melhor do que não buscar a Deus de modo algum. Mas a maneira certa é buscar a Deus de todo o coração o tempo todo. Mesmo que você leve 13 anos buscando a Deus, quando você chegar àquele momento, terá tudo o que necessita para poder lidar com ele e vencer a situação. Essa é uma das lições que podemos aprender com José. Ele era consistente e isso o tornou apto para ser usado. A explicação para Faraó ter dado esses sonhos e José estar pronto para responder foi porque ele havia se preparado. O tempo de preparação nunca é desperdiçado. É isso que dizemos aos nossos alunos o tempo todo. Muitos deles têm um sonho de sair e fazer alguma coisa. Eles são chamados ao ministério, aos negócios, à política ou a outra coisa. E eles têm um sonho. Mas eles estão frequentando um seminário bíblico e às vezes não apreciam o tempo que estão gastando. Querem seguir em frente com o que Deus os chamou para fazer, mas nós dizemos a eles que o tempo de preparação nunca é tempo desperdiçado. É por isso que os alunos do primeiro ano da minha turma na escola bíblica têm a incumbência de ler a Bíblia inteira durante o ano escolar. Na verdade, isso é 20% das notas deles durante o curso. Creio que as pessoas que entram para um seminário bíblico deveriam realmente ler a Bíblia. E parte da razão pela qual exigimos isso é porque elas precisam passar tempo se aprofundando na palavra de Deus. É como a parábola da semente de mostarda. Elas querem estender os seus falhos e alcançar o mundo para Jesus. Mas o primeiro vestígio da perseguição e da adversidade que surgir no caminho delas as derrubará como uma rajada de vento se elas não tiverem passado tempo se aprofundando na palavra e crescendo no seu relacionamento pessoal com Deus. Você será mais eficaz se preparar o seu coração para quando chegar a hora certa. Foi isso que José fez e ele tinha uma resposta para Faraó. Conhecendo as coisas que estão por vir. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos, bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Gênesis 41,
verso 26 ao 28. Deus criou todos nós, e o Espírito Santo nos mostrará as coisas que estão por vir. João 16, 13. Creio que antes que qualquer circunstância negativa surja em sua vida, se você estiver sintonizado com Deus, Ele lhe mostrará e o preparará para ela. Realmente creio nisso. Agora, isso não quer dizer que todas as vezes que algo ruim acontecer, isso não pegará as pessoas de surpresa. Isso acontece o tempo todo. Mas isso porque as pessoas nem sempre estão sintonizadas com o Senhor. Creio que Deus nos mostrará coisas. Deus até fará provisão antes que um problema exista. Deus deu os 7 anos de abundância antes que houvesse os 7 anos de fome. Não foram 7 anos de fome primeiro, não. Deus fez provisão antes que o problema surgisse. Deus provê para nós e tudo o que precisamos está disponível. Mas temos de ser sensíveis o suficiente para saber disso. Todas as vezes que uma situação se desenvolve, você só precisa ter a mentalidade de que Deus não é surpreendido. Ele sabia o que estava por vir. Isso não significa que Deus causou aquilo, mas ele sabia que os problemas viriam. Se o câncer tentar vir sobre você, Deus sabia que isso ia acontecer. Se você estivesse sintonizado com ele, você estaria preparado e pronto para lidar com isso. Deus disponibilizou a provisão antes de a necessidade existir. É triste dizer, mas muitas pessoas passam pela vida fazendo o que bem entende sem buscar a Deus. Quando recebem um diagnóstico de câncer, de repente o mundo delas desmorona. É quando elas começam a buscar a Deus de todo o coração. É melhor buscar a Deus em uma situação de crise do que não buscar o Senhor de modo algum. Mas quando você busca o tempo todo e prepara seu coração, pode chegar a um lugar onde isso não é lá grande coisa. Você pode dizer: Deus cura o câncer. E se por alguma razão eu não melhorar, vou estar com Jesus. Vai ser tremendo. Você pode chegar a um ponto em que nada o surpreenda. E onde você não tem medo de que uma má notícia chegue no futuro. Eu gostaria de pensar que é assim que todos os cristãos são, mas lido com muitas pessoas e sei que isso é raro. A grande maioria dos cristãos só buscam a Deus quando está com as costas contra a parede e quando está em uma situação de crise. E essa é exatamente a razão pela qual eles têm tantas situações de crise. Estou lhe dizendo, precisamos ser como José, que buscava a Deus e estava pronto. Quando chegou a hora, ele estava à altura da tarefa, porque havia se preparado durante toda a sua vida. Nada vai surpreender a Deus. E se você apenas permanecer sintonizado com ele, nada vai surpreender você. Interpretando sonhos. Eis aí, vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que se seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Gênesis 41, do verso 29 ao 32. José teve 2 sonhos. Gênesis 37, do verso 5 ao 11. Ambos estavam dizendo a mesma coisa, mas ela foi dita em 2 sonhos separados. José diz a Faraó que todas as vezes que um sonho é duplicado, 2 sonhos dizendo a mesma coisa, é porque a coisa está estabelecida e não pode ser mudada. Ora, creio que há sonhos que não têm a ver com Deus. Há sonhos em que algo esquisito está acontecendo, como entrar para a Força Aérea para pagar as dívidas com o ministério. E esses não têm significado especial, mas há sonhos que vêm de Deus.
Às vezes, um sonho de Deus é sobre alguma coisa que não está estabelecida, e é Deus lhe mostrando o que vai acontecer se você não mudar. Pode ser um aviso, dizendo a você para fazer mudança na sua vida, ou tomar atitudes para poder mudar o que o sonho retratou. Mas quando um sonho é duplicado para você e ele tem o mesmo significado, isso significa que a coisa está estabelecida e não pode ser mudada. Essa é uma passagem poderosa da Bíblia, especialmente para alguém que acredita que Deus vai falar com você por meio de sonhos. Se você quer interpretar sonhos, essa é uma chave. Quando um sonho for duplicado para você e a mensagem, aliás, e a mesma mensagem é dada em diferentes sonhos, a coisa está estabelecida e em breve acontecerá. Mas os sonhos precisam ser de Deus. Capítulo 9. Conheça sua verdadeira identidade. Agora, pois, escolha Faraó, um homem ajuizado e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre toda a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimentos nas cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Gênesis, capítulo 41, do verso 33 ao 36. Vemos aqui José falando a Faraó. Ele ouviu os sonhos, deu a interpretação e disse a Faraó o que ele precisava fazer. Para mim, isso é incrível. Ali está um sujeito que estava na prisão, falando com o homem mais poderoso do planeta, um prisioneiro dizendo a Faraó como agir. E não apenas isso, mas José também era considerado alguém inferior aos egípcios. Eles não gostavam dos hebreus, mas ali estava José dizendo a Faraó o que fazer. É impressionante o favor que Deus lhe concederá se você o buscar de todo o coração. Deus era com José e ele encontrou favor aos olhos de Potifar. Gênesis, capítulo 39, do verso 3 ao 4. E do carcereiro da prisão. Gênesis 39, verso 21. E depois ele encontrou favor aos olhos de Faraó, o homem mais poderoso do planeta. Não há possibilidade de isso acontecer no natural. Não foi porque ele era um prisioneiro, não foi porque ele era um hebreu, foi porque ele era ungido por Deus. Vou lhe dizer uma coisa: nós subestimamos coisas assim. Não creio que nós as entendamos totalmente às vezes. Costumamos olhar as coisas com os olhos dos incrédulos e nos vemos como nada. Mas você precisa se ver como uma pessoa poderosa e ungida por Deus, porque Deus é com você. Um amigo meu escreveu um livro sobre identidade chamado Assim Como Ele É, Assim Somos Nós. Na capa, há uma imagem de um homem se olhando no espelho. Você vê a lateral do rosto do homem, então pode ver que é uma pessoa que está ali, mas a imagem no espelho é de Jesus. Acho isso tremendo. É assim que precisamos nos ver, não da maneira que o espelho nos mostra no natural, mas quem somos em Cristo. No natural, eu posso não parecer grande coisa, mas no meu espírito sou absolutamente incrível. Sou ungido por Deus e você também é. Você precisa ser capaz de se ver assim. José era um homem que era considerado inferior aos egípcios, um prisioneiro apenas alguns instantes antes, mas então ele dá a Faraó a direção quando ao que deveria ser feito. Só Deus poderia promover alguém assim. E só uma pessoa humilde poderia assumir essa posição. José estava em uma posição onde, se Deus não intervisse e o respaldasse,
Faraó poderia se ofender imensamente por um prisioneiro lhe dizer o que fazer. Faraó poderia ter ficado enfurecido e mandado matar José. José se colocou em risco, mas ele tinha confiança. Ele sabia que Deus o havia chamado. Sabia que Deus o havia promovido. Você precisa ser sensível ao Senhor o suficiente para ser capaz de aproveitar uma oportunidade quando ela chega. Algumas pessoas são tão hesitantes e têm tanto medo de cometer um erro que jamais tomariam uma atitude e fariam algo semelhante ao que José fez. Mas José confiava em seu Deus e seguiu em frente, dizendo ao homem mais poderoso do planeta o que fazer. Lidere com humildade. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Gênesis 41, 37. Isso nos diz muito sobre Faraó. Anteriormente vimos que Faraó deu um banquete para todos os seus servos no seu próprio aniversário. Gênesis 40, verso 20. Isso pode parecer coisa pequena, mas quantos líderes dão um banquete para os seus servos para dizer a eles que são valorizados? Creio que aqui temos um vislumbre de Faraó, que ele não era tão arrogante quanto costumamos pensar a respeito de outros faraós, como Ramsés, aquele que foi o faraó durante os dias de Moisés. Mas esse faraó considerava os seus servos, talvez não perfeitamente, porque ele mandou prender o padeiro, cortou fora sua cabeça e o pendurou em uma árvore para que os pássaros pudessem devorá-lo. Gênesis 40, verso 22. Mas ele deu um banquete no seu aniversário para os seus servos. E mais tarde, Faraó se humilhou e ouviu um prisioneiro. O tipo de coisa que não é característica dos ditadores absolutos. Não sei se isso foi uma exceção à maneira como Faraó era normalmente. Talvez ele estivesse tão impactado com aqueles sonhos e viu Deus usar José de uma forma tão milagrosa que seu coração testificou. Isso também poderia ser uma indicação de que esse faraó realmente tinha alguma sabedoria e estava agindo com certa humildade. Para os cristãos, a nossa humildade deveria fluir naturalmente de um relacionamento com Deus. Jesus não deve ser apenas o seu Salvador. Ele deve ser o seu Senhor. Se você realmente dobrou os joelhos, se você é um sacrifício vivo, Romanos 12, 1, então você é humilde. Esse é um resultado inevitável do nosso relacionamento com Ele. Toda a minha vida é construída apenas em fazer o que Deus me diz para fazer. Da melhor maneira possível, vou seguir a Deus. Não estou no comando. Eu apenas digo, Deus, o que tu queres fazer? Seja o que for, a minha resposta é sim, antes mesmo que tu peças. Se Deus lhe disser para fazer alguma coisa e você ficar sentado e se indignar, você não é humilde. Você não está confiando em Deus e será um mau líder. Ainda que ele não acreditasse no Deus de José, quando ele teve aqueles sonhos, Faraó pelo menos teve a humildade de reconhecer que eles tinham um significado e precisavam ser interpretados. Não sabemos exatamente quanto tempo isso levou, mas a Bíblia diz que isso foi bom aos olhos dos servos de Faraó. Isso significa que Faraó pelo menos confiava nos seus servos, ou talvez ele os consultasse. E isso foi unânime entre todos eles. Receber um veredicto unânime das pessoas é difícil. Isso é uma indicação de que José havia ganhado o dia. Deixe Deus promover você. Havia levado 13 anos, mas Deus havia preparado José e o havia colocado na posição. Deus abriu uma porta que ninguém podia fechar. Apocalipse 3, 8. Deus fará isso. Ele vai promover você. Mas acho que é importante reconhecer que José não se promoveu. José não revidou contra seus irmãos. Ele não retaliou contra Potifar quando foi falsamente acusado. Ele não fez nada disso. José estava apenas buscando a Deus. Ele deixou que Deus o promovesse.
Quando Deus está no comando da sua promoção, você não precisa ficar sentado se preocupando. Mas quando você se promove, acaba tendo um Ismael nas suas mãos, porque está tentando produzir algo por si mesmo. Gênesis capítulo 16, do verso 1 ao 16. Estou lhe dizendo, se você serve a Deus e o busca de todo o coração, Deus cuidará para que você tenha uma boa reputação. Deus o colocará em posições e lhe dará uma autoridade que no natural você jamais poderia obter. Ora, admito que há uma enorme diferença entre José e eu, mas também há semelhanças. Se eu fosse Deus, não teria me escolhido. Abandonei a escola, sou um caipira do Texas, pelos padrões do mundo, há muitas negativas na minha vida, e, no entanto, Deus me promoveu, me deu influência e me permitiu tocar outras pessoas. Se eu ficasse sentado pensando no assunto, poderia citar centenas de pessoas que estão vivas hoje e que estariam mortas se eu não tivesse compartilhado a palavra de Deus com elas, orado com elas e as visto serem curadas. Posso lhe mostrar casamentos transformados, posso lhe mostrar a vida de pessoas que foram transformadas. Há algumas semelhanças com José, no sentido de que Deus me abençoou e me deu uma boa reputação. Certa vez, alguém me perguntou: como você faz tudo isso? E eu disse: não faço a mínima ideia. Muitas vezes eu disse que é como estar em uma montanha russa. Estou bem afivelado, apenas me agarrando à vida. Não controle o que acontece, apenas busco a Deus e Ele me deu a oportunidade de influenciar e tocar as vidas de muitas pessoas. Se você permitir, Deus lhe dará uma boa reputação. Mas o problema é que a maioria das pessoas diz a Deus: eu posso lidar com isso. Apenas me apresente e me dê a oportunidade, e dali em diante eu posso seguir em frente. Essa talvez seja a razão pela qual Deus ainda não usou você. Satanás vai se levantar contra você e tentar destruí-lo. E se você não tem caráter para poder lidar com a promoção que Deus lhe der, ela lhe fará mal. Uma das razões pelas quais Deus não promove as pessoas é porque ele as ama demais, mas também ama as pessoas que ficariam submetidas a elas. Ele não quer que alguém se torne um mau exemplo e desanime outras pessoas. Assim, é preciso tempo para Deus trabalhar. Mas, se você permitir, Deus o colocará em uma posição, assim como fez com José. Confie nos planos de Deus. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Gênesis 41, verso 38 ao 44. O anel é a maneira pela qual Faraó selava decretos. Era sua marca oficial, como a de um tabelião. E uma vez que ele havia tornado as coisas oficiais, ele retirou aquele mesmo anel e o deu a José. Isso é quase bom demais para ser verdade. Se não estivesse na Bíblia, você acharia que alguém inventou isso. Como uma pessoa poderia ir do poço ao palácio em apenas uma hora? Provavelmente não demorou muito Faraó contar os seus sonhos e José interpretá-los. Então, José lhe deu instruções
e Faraó estava disposto a entregar as rédeas de toda a nação a um homem que os egípcios desprezavam e que havia acabado de sair da prisão. Isso é um milagre. Deus tem um plano para a sua vida tão seguramente quanto ele tinha um plano para a vida de José. Mas talvez você não veja isso. José não viu realmente a evidência disso por 13 anos. Parecia que tudo estava indo contra José, mas ele se agarrou àqueles sonhos que Deus lhe dera. E então ele foi do poço ao palácio, da noite para o dia. Todos querem o sucesso, mas muitas poucas pessoas estão dispostas a passar pelo que José passou para chegar lá. Uma das razões pelas quais Deus lhe dá visões e sonhos é porque nesse interim, quando ele lhe mostra a vontade dele para a sua vida, e quando você vê isso acontecer, haverá oposição. Se você nunca for confrontado pelo diabo, provavelmente é porque vocês dois estão indo na mesma direção. Quando você der meia volta e começar a seguir a direção de Deus, haverá resistência. É preciso mais esforço para não seguir a maré. Concordar para conviver. Mas é triste dizer, é isso que a maioria das pessoas está fazendo. Elas só querem desperdiçar tempo, manter-se ocupadas e tomar o caminho da menor resistência. Você nunca vai conseguir o melhor de Deus para a sua vida se você apenas fizer o que é conveniente. Você precisa ter uma visão de Deus, precisa se apegar a ela e resistir em meio à oposição que virá contra você. A maioria das pessoas não está disposta a fazer isso. Muitas pessoas querem os resultados que José teve, mas não está disposta a passar pelo que José passou. Algumas pessoas vão ao seminário bíblico e elas veem que sou abençoado. Minha casa e meus carros estão pagos. Não devo dinheiro e as pessoas pensam: ora, Deus fez isso pelo Andrew, então ele vai fazer isso por mim. Isso é certamente verdade. Mas o que você não percebe é que eu passei por muitas coisas para ir de onde eu comecei para onde estou agora. Eu não vi a provisão de Deus imediatamente. Não parava de passar por momentos em que todos ao meu redor diziam que eu devia desistir. Creio que a única pessoa que não me disse para desistir foi a Jamie. Deus uniu Jamie e eu sobrenaturalmente, e ela ficou comigo. Mas houve momentos em que não tínhamos outra pessoa neste planeta que acreditasse que a visão que Deus havia colocado em meu coração iria se cumprir. Todos querem os nossos resultados, mas nem todos estão dispostos a passar pelo que nós passamos para chegar lá. Não estou culpando Deus, porque muitos dos meus problemas foram criados por mim mesmo. Não creio que alguém faça tudo perfeitamente, mas você terá de resistir. Você cometerá alguns erros ao longo do caminho, mas precisa se manter encorajado. Encoraje a si mesmo. Davi foi ungido por Deus quando tinha cerca de 17 anos. 1 Samuel, capítulo 16, verso 13. Assim como José. Ele tinha 30 anos quando foi ungido para ser rei. 2 Samuel, capítulo 5, do verso 3 ao 4. Assim, foi exatamente a mesma quantidade de tempo antes de Davi ver a visão de Deus se cumprir. Na noite antes de Davi se tornar rei, parecia que tudo havia falhado. Sua cidade natal havia sido invadida. Sua família e todos os seus homens haviam sido levados cativos. 1 Samuel, capítulo 30, do verso 1 ao 6. Seus soldados falavam em apedrejá-lo. Durante 13 anos, ele havia sido fiel e, no entanto, tudo parecia estar contra ele. Mas 1 Samuel, capítulo 30, verso 6 diz: Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Em uma situação em que sua família foi levada cativa, sua cidade havia sido queimada, os seus próprios homens estavam revoltados e estavam pensando em matá-lo. Davi se reanimou no Senhor, e dentro de 24 horas ele era rei. 2 Samuel, capítulo 5, verso 3. A visão dele se cumpriu, mas ele foi tentado a desistir.
Ele clamou até não ter mais forças para chorar. 1 Samuel, capítulo 30, verso 4. Isso não foi algo que caiu das suas costas num passe de mágica. Foi um teste severo e, no entanto, ele resistiu e se reanimou. Se tem sonhos em seu coração, mas parece que nenhum deles está acontecendo, você pode estar pensando em desistir. Você vai desistir? Vai ficar amargo com Deus? Davi não fez isso, e José também não. José foi promovido sobre toda a terra do Egito apenas horas depois de estar em uma prisão. Davi se tornou rei horas depois de se reanimar contra todas as probabilidades. Tudo deu certo para eles e tudo vai dar certo para você se você não desistir. Em Gálatas 6:9, o apóstolo Paulo escreveu: a seu tempo ceifaremos se não desfalecermos. Mas há um grande se nesse versículo. É triste dizer que a maioria das pessoas desfalece. Jeremias 12:5 diz: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Em outras palavras, Jeremias está dizendo: se as pequenas coisas o esgotaram a ponto de desistir, o que você vai fazer quando algo realmente grande acontecer? Se Deus destinou você para estar em uma posição de influência e liderança, eu lhe garanto, no instante em que chegar lá, você será atacado. Pessoas se levantarão contra você. Quando estava no exército, eu me meti em problemas por não saudar os meus superiores da maneira adequada. Não sei qual o problema de fazer uma saudação, mas tinha dificuldade em fazer isso. A situação ficou tão séria que fui ameaçado de ser disciplinado. Então, comecei a saudar tudo que se movia. Quando fui deslocado para o Vietnã e enviado para uma base de apoio de armas, vi um coronel andando em minha direção um dia, então parei e o saudei. Aquele coronel me derrubou, ficou de pé em cima de mim e disse: se você vir este careca indo na sua direção novamente, é melhor dar a volta e seguir em outra direção. Enquanto eu estava deitado ali, pensei: o que devo fazer? Saudar ou não saudar? Mas aquele coronel me explicou que atiradores inimigos estavam observando a base, e se eles vissem alguém ser saudado, saberia que se tratava de um oficial. Os oficiais corriam um risco maior de levar um tiro porque eram líderes. Se os homens perdessem o seu líder, isso podia gerar confusão entre eles e dar vantagem ao inimigo em caso de ataque. O mesmo acontece no reino de Deus. Se você está servindo a Deus, tem um grande alvo desenhado nas suas costas e se não pode lidar com a situação em que está agora, nunca será capaz de lidar com ela quando Deus promover você. Creio que essa é uma das razões pelas quais levou 13 anos para José ser promovido, desde o momento em que Deus deu a ele aquelas visões até comparecer diante de Faraó. Leva tempo para Deus operar esse tipo de integridade em nós, e isso é muito poderoso. Vença o egocentrismo. E a José chamou Faraó de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Agora, compare isso com Gênesis 37, verso 2, que diz que José tinha 17 anos quando esses sonhos ocorreram. Ele tinha 30 anos quando compareceu diante de Faraó. Isso soma 13 anos desde que Deus lhe deu a visão, e durante todo esse tempo, nenhuma única coisa parecia ser boa. José estava apenas dando um passo atrás do outro. José passou de um menino amado por seu pai, a ser rejeitado por seus irmãos, a ser vendido como escravo, a ser vítima de uma mentira e ser acusado falsamente de estupro, a ser lançado na prisão. Então, o homem que ele ajudou a sair da prisão se esqueceu dele por 2 anos. Todas essas coisas pareciam uma cascata de fracasso. E nada estava dando certo.
talvez tenha acontecido com você menos coisas do que as que aconteceram com José. E, no entanto, você se convenceu de que o mundo está contra você, que nada está dando certo. José tinha mais razões para reclamar, para ficar deprimido e para desistir do que qualquer um de nós. No entanto, ele não aproveitou essas oportunidades. Atualmente, parece que a depressão é o mais comum do que nunca. Parece que o número de pessoas que são diagnosticadas com depressão e tomam medicamentos para isso aumentou vertiginosamente. Mas não creio que seja porque as situações estejam piores. É porque as pessoas não são tão fortes. As pessoas se tornaram amantes de si mesmas e mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 2 ao 4. Durante a Segunda Guerra Mundial, havia pessoas que entregaram suas vidas sabendo que iriam morrer. O tio de James, estava da primeira onda de fuzileiros navais dos Estados Unidos que desembarcaram na praia de Iwo Jima. Seus superiores lhes disseram que as primeiras 5 ondas de homem, com 5.000 homens em cada onda, provavelmente não sobreviveriam. Eles foram usados apenas para atrair o fogo das forças japonesas que estavam detendo a ilha. E era provável que os primeiros 5.000 americanos seriam mortos. Eles tinham de fazer isso para estabelecer uma cabeça de praia em Iwo Jima. James entrou em contato com sua família, sabendo que ele provavelmente iria morrer porque estava na primeira onda, mas estava disposto a entregar sua vida. Ele tinha uma causa que era maior do que ele próprio. É triste dizer que há muitas poucas pessoas que estariam dispostas a entregar sua vida hoje. Talvez uma das razões pelas quais Deus não pode promover você seja porque você não poderia lidar com isso. Quando é promovido, você se torna um alvo para o inimigo. Satanás vai lutar contra você. Se não estiver disposto a entregar sua vida por uma causa, não vencerá porque não tem integridade. Não estou dizendo isso para criticar, mas estou dizendo isso para abrir os seus olhos. Se você quer Deus o use, torne-se apto para ser usado. Pare de pedir a Deus para promover você e de pensar sobre como se promover. Pense em como você pode servir outras pessoas. Assegure a provisão de Deus. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e guardou nas cidades o mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado nas mesmas cidades. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Gênesis 41, do verso 47 ao 49. Isso fala de abundância, e foi exatamente o que José disse que aconteceria. Aqueles eram tempos bons para José e para todo o Egito, mas a promoção de José tinha tudo a ver com sua profecia sobre os 7 anos de fome. Se eles nunca tivessem chegado, José teria sido visto como um charlatão em vez de um herói. Ele poderia ter enfrentado consequências severas. Um dos maiores testemunhos de fé de José no Senhor foi durante aqueles 7 anos de abundância. Uma coisa é servir ao Senhor quando você está em crise. Quando José foi vendido como escravo e depois lançado na prisão, o que mais ele podia fazer? A única outra opção era desistir. Mas se ele quisesse ver os seus sonhos se cumprirem, tinha de confiar em Deus. Para crédito de José, ele era tão comprometido com Deus que durante os anos de prosperidade, quanto durante os anos de provação. Uma pessoa pode correr maior risco de se meter em problemas durante a prosperidade do que durante a dificuldade. Quase todos se voltam para o Senhor quando estão com problemas,
Mas quando tudo parece estar bem, poucos permanecem dependentes do Senhor. José seguiu a direção do Senhor e armazenou alimento nas cidades, na expectativa do dia em que ele distribuiria esse alimento. A comida não foi armazenada em um lugar, mas foi espalhada entre as cidades a fim de facilitar o acesso. Isso demonstrou sabedoria e planejamento antecipado. Os homens costumam desperdiçar a provisão de Deus e, portanto, não prosperam durante o tempo da necessidade. Antes de chegar à fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Ao segundo, chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Gênesis 41, versos 50 a 52. José teve 2 filhos nos 7 primeiros anos de seu casamento com Azenate. O nome Manassés significa fazendo esquecer. Creio que isso se refere a José esquecer todos os problemas que suportou e as coisas terríveis que lhe foram causadas por seus irmãos. Não creio que José tenha se esquecido da sua família, mas ele não era amargurado devido ao que aconteceu. Ele focava sua atenção na bondade que Deus lhe demonstrou e estava ocupado fazendo o que o Senhor o havia chamado para fazer. O nome Efraim significa fruto dobrado. José estava louvando a Deus pela abundância e frutificação que ele lhe havia dado. Isso também poderia ser profético, já que José recebeu o dobro da herança de todos os seus irmãos. Gênesis capítulo 48, do verso 21 ao 22. Passados 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó dizia a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Gênesis 41, do verso 53 ao 57. Isso é incrível. José havia armazenado tanto alimento que estava vendendo ao povo o que um dia havia sido deles. Isso gerou um lucro inesperado para o governo. Ele supriu alimentos não apenas para os egípcios, mas também para os outros países ao redor do Egito. Em meio a tudo isso, Faraó estava exercendo uma sabedoria incomum para um líder de governo. A maioria das pessoas teria ficado com crédito por ver a fome chegando, e a arrogância delas poderia ter feito com que elas assumissem o comando quando fosse conveniente. Mas Faraó continuou direcionando as pessoas para José. Faraó demonstrou uma humildade e uma sabedoria notáveis nisso. A fidelidade de José a Deus afetou não somente todo o Egito, mas também muitas nações ao redor. É verdade que Deus preparou tudo para proteger seus filhos para que os israelitas pudessem ir para o Egito e ser sobrenaturalmente sustentados por José. Mas ele não estava somente preocupado com seu povo. Deus mostrou essas coisas a Faraó para prepará-lo a abençoar todos os egípcios e impedir que ele e as outras nações morressem de fome. A bondade de Deus não é apenas demonstrada no fato de que ele deu sonhos a Faraó dizendo a ele o que ia acontecer, mas o Senhor também enviou 7 anos de abundância antes de enviar 7 anos de fome. Sempre há provisão antes de haver a necessidade. Até o próximo vídeo com o capítulo 10.